Todos, é com muita alegria que a gente se encontra aqui no dia de hoje. Esperamos que, através das nossas reflexões, juntos, possamos nos manter unidos em coração, em pensamento, e que Jesus nos ampare, nesta manhã, fortalecendo os nossos ideais, fortalecendo em nós a vontade, a boa vontade, a fé, a esperança, a coragem e o amor em nossos corações. O tema que eu queria conversar com vocês no dia de hoje é esse: o caminhar com Jesus. E por que desse tema escolhido hoje? Porque, mais do que nunca, nestes tempos atuais, nós estamos precisando de Jesus no nosso caminhar, nas nossas vidas, no empenho de nossas tarefas, na realização, né, no cumprimento dos nossos deveres, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, nas relações, enfim, em todos os ambientes que nós passamos e convivemos uns com os outros. Bom, esse tema, na verdade, em especial ontem à noite, eu consegui me debruçar um pouco mais nesse tema e me serviu como roteiro uma palestra proferida pela querida doutora Marlene Nobre, já desencarnada, foi presidente da Associação Médica Espírita do Brasil, e ela fez uma apresentação lá no Pará, no segundo Congresso Espírita Paraense, alguns anos atrás, né? E então tem algumas ideias, algumas reflexões que nós vamos compartilhar, que é trazido também desta reflexão que a doutora Marlene fez naquela época. E aí, deixa eu passar o meu slide aqui só para eu me guiar. Eu não vou apresentar slides para vocês, porque não estão tão bem organizados, mas o importante é a ideia. Bom, certa vez, um repórter perguntou ao Chico Xavier: Chico, qual o motivo de tanta insatisfação nos tempos atuais? E Chico, de uma maneira muito amorosa, como sempre, respondendo às perguntas, disse ao repórter: "Oh, meu irmão, isso se deve, né, em grande parte, ao fato de todos nós termos saudades de Jesus." É importante que a gente reflita que há cerca de 2000 anos atrás, neste querido planeta em que habitamos atualmente, o mestre maior, o amor personificado, a bondade maior, a justiça, o exemplo de justiça, o exemplo de perdão, o exemplo da misericórdia, esteve entre nós. Jesus, em sua alma iluminada, com seu coração amável, esteve entre nós para poder nos exemplificar, nos ensinar e compreendermos que todos nós somos filhos de Deus, de que somos luzes, e esclareceu a cada um de nós: vós sois luzes, fazei sua luz brilhar. Então, segundo Emmanuel, isso nos explica a doutora Marlene Nobre em sua palestra, que Jesus, havia uma programação, né, desta vinda de Jesus há cerca de pelo menos 4.000 anos antes de sua vinda. E aí, se a gente tentar de uma maneira muito, através dos nossos pensamentos, se a gente fizer uma interiorização breve, imaginem os senhores e as senhoras naqueles tempos de Jesus, onde o mestre andava pela Galileia, no meio do povo,
no meio daquelas paisagens. Imagine cada um de vocês ao lado do mestre, aonde ele passava, o seu magnetismo, a sua presença, acolhendo a todos os sofredores, como cada um de nós ainda somos, ainda pequeninos, ignorantes, sedentos de um amparo, sedentos de uma palavra amiga, sedentos de justiça, sedentos de amor. Jesus foi a exemplificação das virtudes. É lá no Sermão do Monte, onde, segundo inclusive Mahatma Gandhi, né, trouxe para a gente, né, que o Sermão do Monte seria uma das passagens mais lindas, né, que se todos os livros fossem queimados, né, se todos os livros sacros ou santos da humanidade se perdessem e só se salvasse o Sermão do Monte, se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, disse Gandhi, né? Mostrando que as bem-aventuranças podem nos auxiliar, são guias mestres, né? Que nos incentiva, que nos orienta, né, nesse caminhar com Jesus. Vamos relembrar brevemente as bem-aventuranças? Primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, bem-aventurados os humildes de coração, né? A segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É a possibilidade da gente ressignificar e entender o porquê do sofrimento, as suas causas que podem ser encontradas na vida atual, na vida pregressa. A terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que desenvolvem a mansuetude, a ternura. Quarta bem-aventurança: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O quão é importante nós trabalharmos para sermos justos, honestos, dignos. Quinta bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, da qual todos nós precisamos. Todos nós somos falíveis, todos nós temos as más tendências em nós, nos nossos corações. Sexta bem-aventurança: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus à semelhança das crianças, né, que têm puro coração, que ainda não manifestam a maldade, né? Bem-aventurados, sétima bem-aventurança: bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. É um convite para cada um de nós, para que reflitamos, né, de que se queremos ser chamados filhos de Deus, se queremos estar mais próximos de Jesus, é preciso que tenhamos a paz no coração, a paz na exemplificação, no convívio, a paz na resolução dos nossos problemas, a paz nos nossos relacionamentos. E a oitava bem-aventurança: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus, mostrando a importância de sermos justos, não é? E de entendermos, né, que mesmo ao testemunhar essa justiça divina, se nós não encontramos as respostas ou as compensações aparentes dos outros, da nossa família, pela fé que proferimos, né, pela justiça, né, que
de todas as formas possíveis de ser desempenhada, mas é importante, né, que a gente procure trilhar esse caminho do amor, da justiça, em busca do reino de Deus, que possa se fazer presente nos nossos corações. Bom, dito isso, é importante a gente lembrar, numa passagem do Evangelho, muito importante, que é a parábola do festim de núpcias, lá do capítulo 18, no Evangelho segundo o Espiritismo. Vou abrir aqui a página, onde, nesta parábola do festim de núpcias, cujo capítulo é muitos os chamados e poucos os escolhidos, né, nos discorre o Evangelho de que nesta parábola Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade. O reino de Deus não é um reino de sofrimento, de dores, de angústias, de lamentações, de desesperança. É um reino de alegria e de felicidade. É uma construção. Assim quando a gente se prepara para uma festa, onde a gente procura colocar a melhor roupa, nos maquiamos, nos perfumamos, nos organizamos, né, para essa festa, preparamos os comes e bebes, mandamos os convites para os convidados, não é? Também a semelhança, né, desta festa que é o reino de Deus, é preciso que haja também alegria nos nossos corações. É preciso que haja um preparo para isso. E o preparo é um preparo que envolve a transformação íntima, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento das virtudes, deixando paulatinamente aspectos de sombras, aspectos inferiores que nos aproximam da animalidade, como a raiva, como a mágoa, os ciúmes, o ódio, e a gente possa ir, então, nos capacitando para fazer da nossa vida, da vida dos nossos semelhantes, né, muito mais próximo do reino de Deus. Portanto, a pergunta que podemos fazer é: quando seremos escolhidos? Quando teremos a túnica nupcial que nos traz essa parábola? Né? Somos nós que escolhemos adentrar ao reino de Deus. Somos nós que, através do livre-arbítrio, através do esforço, da boa vontade, dos desafios, da nossa vontade de querer, é que faz com que a gente escolha compreender e vivenciar os ensinamentos de Jesus. Dessa forma, nós vamos trabalhando e renovando em nós os pensamentos, modificando o campo mental, que por consequência imediata teremos a modificação do nosso corpo espiritual, do perispírito, daquela estrutura semimaterial que modela o corpo físico e que nos afeta fisicamente, que modela as nossas estruturas celulares, bioquímicas, proporcionando a nós maior equilíbrio ou menor equilíbrio, maior sensação de bem-estar ou menor sensação de bem-estar. Então, é um fundamento básico dentro da doutrina espírita, e entendendo esse processo de caminhar com Jesus, de que do quão é importante o esclarecimento trazido pelos Espíritos sobre a nossa constituição, sobre o nosso ser, quem somos em essência, o que fazemos aqui, de onde viemos, para onde vamos, quais são, o que é que deve nortear a nossa vida, se não, resumidamente, é o aperfeiçoamento moral. É isso que nos ensina o Evangelho de Jesus, que todos estamos aqui para termos um aperfeiçoamento moral, desenvolvendo em nós os melhores sentimentos, as virtudes.
E para isso, essa pureza de pensamentos, ela é essencial. É lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo que a gente encontra a seguinte citação: a pureza, abre aspas, a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza, mostrando a responsabilidade que todos nós temos em se autoconhecer, em compreender aquilo que reverbera em nós como pensamento contínuo. Se eu tenho meu pensamento voltado para questões da maledicência, das questões outras de ódio, de mágoa, dos desvarios da sexualidade não bem vivenciada e de tantas outras questões dos ciúmes, da inveja. Então, tudo isso, na verdade, continuará alimentando em nós, né, situações, vamos vibrando num estado de desequilíbrio, a ponto de, sim, termos manifestações, transtornos mentais ou físicos relacionados a esses pensamentos. Então, através da obra de André Luiz, Chico Xavier, nós aprendemos que o pensamento é secreção da alma, não é? Então, o resultado daquilo que nós sentimos, como agimos, né? Isso, obviamente, que é dependente, né, dos nossos pensamentos. Pensamento é força viva, ele tem constituições, ele tem constituição, ele é matéria, ele é onda, ele é partícula, ele é energia. Portanto, há a presença de átomos e partículas que vibram, né, numa outra condição, né? E, obviamente, que são sentimentos que vão dar forma e natureza ao pensamento. E nos esclarece a doutora Marlene nessa apresentação, nos dizendo o quão as ciências médicas ainda estão longe de identificar e de afirmar e de esclarecer às pessoas, de esclarecer a cada um de nós, aos profissionais de saúde, a importância do pensamento, a importância dos sentimentos. O quanto essa barreira, muitas das vezes, não pode ser imposta, ou é tão difícil, né, da ciência afirmar isso por diversos interesses econômicos, financeiros e políticos. Ser donos de nós mesmos, exercer esse livre-arbítrio, livre pensamento, o autoconhecimento é o que mais é um dos chamados que os tempos atuais nos conclamam para que possamos enfrentar esse momento da melhor forma que conseguirmos. E nós encontramos ainda dentro da série de André Luiz e Chico Xavier, onde no livro Entre a Terra e o Céu, lá no capítulo 21, Clarencio nos esclarece, né, de certa forma, sobre a questão da origem das doenças. Ele diz o seguinte: orgulho, vaidade, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. Quais são os nossos instrumentos de expressão? O corpo físico, o corpo perispiritual, o perispírito. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma,
conduzindo-nos aos reajustes. Então, ele nos esclarece que esses pensamentos modelados e influenciados, né, pelos nossos sentimentos geram doenças, né, geram estados de perturbações e que necessariamente vão, pelas leis divinas, vão necessitar de reajustes, de provas, de expiações, tantas quantas forem necessárias. Então, um outro fundamento trazido por Jesus e que a doutrina espírita nos esclarece a razão é a reencarnação. Nós encontramos lá no o Livro dos Espíritos, na questão 171, o esclarecimento de que a doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus com respeito aos homens de formação moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece a possibilidade de resgatarmos os nossos erros mediante novas provações. E é também nas passagens, nos dizeres, nas afirmações de Jesus, é que encontramos, por exemplo, lá no capítulo 4, vou pegar aqui o capítulo 4, no item 3, onde após a transfiguração de Jesus, seus discípulos o interrogaram dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias, o antigo profeta, já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Assim como também encontramos numa outra fala de Jesus esse princípio da reencarnação, quando ele se encontra com Nicodemos. E Nicodemos, um senador dos judeus, um doutor da lei na época, veio ter uma conversa com Jesus e pergunta: mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos, ainda pequenino, ignorante neste assunto, não compreendia, né? Como é que alguém pode nascer de novo? Como é que pode se dar essas coisas? E Jesus traz a ele, né? Que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. Entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando eu vos falo das coisas da terra, como crereis quando eu vos falar das coisas do céu? E isso é um exemplo de que nós precisamos compreender as coisas com o nosso espírito, né? Procurando compreender que naquele tempo Jesus não conseguiu explicar, talvez detalhadamente, todas as coisas, porque naquela época havia uma dificuldade na compreensão, ainda estávamos em um estado de adiantamento, de esclarecimento ainda pequeno, menor. Mas ele prometeu que mais à frente, todas essas coisas e outros assuntos seriam esclarecidos no devido tempo, através do Consolador prometido, que é esse conjunto de conhecimento, de ideias e da explicação moral
e científica atualmente dos ensinamentos de Jesus. Então, meus amigos, é também na ciência que nós temos as descrições, né, do quão o processo reencarnatório, as vidas passadas, o quanto diversas situações das nossas vidas anteriores justificam ou explicam, né, a manifestação de diversos estados de saúde. Por exemplo, o Dr. Ian Stevenson, um, um pesquisador já desencarnado há alguns anos, estudou cerca de mais de 2.000 casos sugestivos de reencarnação em sua obra, um livro, Reincarnation and Biology, vai nos explicar, vai trazer os relatos desses casos. E também aqui no Brasil, com o Dr. Hernani Guimarães Andrade, em seu livro Reencarnação no Brasil, também uma obra possível de ser estudada, onde poderemos nos esclarecer melhor sobre esse tema. Então, sabemos que o processo de doença e de cura na visão espírita depende de diversos fatores, processos de adoecimento físico, né, onde a possibilidade da terapêutica é apenas a alteração dos tecidos orgânicos, como um ferimento, como algo mais simples, onde a cura possa se operar mediante uma substituição e a reparação de uma molécula malsã por uma molécula sã. E Kardec nos traz lá na Revista Espírita, em março de 1868, em um ensaio teórico sobre curas instantâneas, onde através de uma médium que estava em sonambulismo e quando requerida sobre explicações de uma pessoa que tinha vários transtornos de saúde, de difíceis diagnósticos e tratamento, o espírito, através dessa médium, esclarece, né, sobre os mecanismos de cura. Então, um deles, o primeiro, seria a alteração dos tecidos orgânicos, essa substituição ou reparação de uma molécula malsã por uma sã. O outro processo de cura, por exemplo, seria o afastamento dos maus fluidos. Os maus fluidos, entendido aqui como os processos obsessivos, e se fizermos uma semelhança a um relógio empoeirado, imagine um relógio preenchido, onde você jogou um monte de areia, que está com muito pó. O processo de recuperação, de restauração, né, da saúde, era como se a gente tirasse essa poeira, essa areia do relógio empoeirado, cheio de areia. Então, seria o afastamento dos processos obsessivos e que demanda de cada um de nós o conhecimento de nós mesmos, o exercício no bem, para que possamos nos desvencilhar desses processos. E o terceiro processo de cura, de refazimento, seria aquele que engloba o afastamento dos maus fluidos e também a alteração dos tecidos orgânicos, que seria um terceiro fenômeno chamado de misto, de substituição e expulsão. Talvez o mais frequente fenômeno do processo de adoecimento e possibilidade de cura. Portanto, através da doutrina espírita, nós passamos a conhecer melhor os processos obsessivos. Processos esses que no século XX, XXI, né, que nós estamos vivenciando agora, esse período, ainda a ciência carece de um estudo aprofundado, e nós, enquanto espíritas que trabalhamos na casa espírita, sabemos o quanto esses processos influenciam no bem-estar físico, mental, social e espiritual das pessoas. Obsessões anímicas, espiríticas, de repercussões ainda desconhecidas, das quais a gente não tem nem noção de como acontece, como influencia, os vários distúrbios da alimentação, bulimia, anorexia, os diversos distúrbios do sono, ou pelo menos alguns deles, né, que podem ser influenciados, as perturbações da esfera sexual e tantas outras situações. Né? E nesta palestra, proferida pela doutora Marlene, ela traz uma citação, um trecho
do item 112 do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Onde lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 44, a gente encontra, Emmanuel, né, descreve, a gente encontra nesse capítulo, nesse item, nesse versículo, o seguinte dizer: e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Olha que frase importante para nós meditarmos em cima. Desligai-o e deixai-o ir. Emmanuel tece os comentários sobre essa passagem, nos esclarecendo que o regresso de Lázaro à vida ativa, né, representa grandioso símbolo para todos nós, os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram, entre aspas, o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. Veja que importante esse comentário, essa reflexão de Emmanuel, porque quando nós, por exemplo, estamos passando por um determinado problema, seja ele em qual dimensão for, muitas das vezes, quando nós conseguimos resolver, quando nós recebemos o amparo, o esclarecimento, o auxílio para resolvermos essa situação, muitas das vezes a gente não para pensar de que estamos sendo convidados a reiniciar as nossas experiências no campo da reencarnação. Recomeçar o quê? Reiniciar em quê? Reiniciar numa nova forma de pensar, numa nova forma de agir, numa nova forma de sentir, numa nova forma de ser, de testemunhar valores, de cultivar esses valores em nossa alma, de fazermos o maior bem que nós pudermos. E ele continua, na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do mestre divino a oportunidade de regressar à Terra, através da reencarnação, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo. Veja que ele compara essa questão do Lázaro, né? Desse desenfaixar, o que seria esse desenfaixar o Lázaro, né? Seria de alguma forma também permitir que, ao sermos amparados, ao termos uma situação melhor, né, ao conseguirmos sair daquela situação, né, sair desse estado de angústia, de remorso e do medo, o que é que nós colocamos nesse lugar? A gente ainda tem a tendência, muitas das vezes, de alimentar pensamentos e sentimentos que, de alguma forma, em algum momento, se a gente não reiniciar a nossa trajetória, continuaremos angustiados, continuaremos com remorso, com ressentimento e com medo. Emmanuel continua ainda dizendo: a sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era a venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o e deixai-o ir. Esta passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. Então,
essa experiência do Lázaro nos faz meditarmos de maneira mais aprofundada sobre a possibilidade de nos reiniciarmos, de recomeçarmos, de mudarmos o nosso destino espiritual. Porque muitas das vezes nós nos encontramos como Lázaro, mortos em sentimentos, enfaixados pelas sombras provocadas ou alimentadas por nós mesmos. E para que a gente possa se desfazer desses laços, né, é preciso muita coragem, muita boa vontade e muito desejo e muita fé de conseguir deixar que esses sentimentos inferiores, que essas formas da gente agir e pensar não muito dignas, deixem, né, de serem alimentadas em nossos corações. Então, meus amigos, Jesus é o padrão ideal de cura. Ele advertia quanto à importância de não voltar a pecar, de não incidir, portanto, nos mesmos erros morais. Destacava que os passes, né, era de alguma forma uma sinalização como necessidade de inclinação pessoal a mudanças, não só como terapia imediata, mas onde a gente recompõe, readapta, reajusta as nossas energias, nos equilibrando, nos fortalecendo, né, para que nós possamos, né, ir desenvolvendo essas mudanças em nós. Jesus nos destaca a importância da fé sincera, a necessidade da boa vontade e a necessidade de mantermos a esperança em nossos corações. Para isso, a gente aprende a importância da prece. É Aulus, o instrutor, que lá no livro nos Domínios da Mediunidade nos diz que a oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. É através da prece que o doador expulsa de seus próprios envoltórios as sombras que se acumulam nas lutas diárias, ao mesmo tempo que sorve do plano espiritual substâncias renovadoras para o seu próprio bem-estar. Não é para nós um exemplo, não é para nós uma observação importante, mostrando que está em nossas mãos, que depende de nós, essa busca pelo equilíbrio, que através da prece ela é um instrumento, um recurso eficaz e poderoso para transformarmos, né, renovarmos essas energias, esses pensamentos, para serem transformados e para que a gente possa produzir em nós o maior bem-estar? Sim. Então a prece é algo muito importante. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, está lá destacado: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará também os vossos pecados. Mostrando que a nossa disposição íntima na oração é preciso, para isso, que haja recolhimento, pureza de sentimentos, necessidade do perdão, serenidade da alma. Claro que muitas das vezes todo esse processo relacionado ao perdão é muito difícil. Não acontece da noite para o dia, mas é treinável, é possível, não é? Porque senão Jesus não teria dito que era possível que realizemos tantas coisas como, entre aspas, dizer à montanha, transporta-te dali para outro lugar, fecha aspas. Quais seriam essas montanhas que estamos falando?
as montanhas das dificuldades, das sombras, dos desafios, daquilo que deve ser superado por cada um de nós. E lá, por fim, no capítulo 6, no Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 7, vou pegar aqui, capítulo 6, item 7, para a gente terminar a nossa reflexão e abrirmos para as perguntas e o debate. O Espírito de Verdade, bordou 1861, que, ao meu ver, na minha singela, humilde ignorância, né? É como se eu estivesse ouvindo o Cristo nessas palavras. Parece ser palavras de Jesus aqui. Vejam só, item 7, capítulo 6. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do vosso coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Então, neste trecho, fica muito claro a importância da gente, de uma maneira humilde, de uma maneira de boa vontade, nos colocarmos diante desse mestre de coração iluminado, bondoso, que quer o nosso bem, que quer a nossa felicidade. Qual é o pai que, frente a um pedido de um filho, vai dar algo que o prejudique, ou que não vai dar um retorno, que não vai dar um apoio a esse pedido? Então, precisamos sim estarmos mais próximos de Jesus, caminhando ao seu lado na medida em que vamos interiorizando seus ensinamentos em nós e na medida da exemplificação do seu conhecimento. Pois, como nos ensinou Cristo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É uma pena que essa frase tenha caído em bocas não muito adequadas nos últimos tempos, mas que possamos fazer dessa sabedoria, desses dizeres, um testemunho vivo. Ao final da palestra, a doutora Marlene Nobre, muito tocada de emoção, ela diz assim, como forma de encerramento, que ela lembrava nessa palestra que serviu como guia da nossa conversa hoje. Ela diz que ela fazia as palavras finais, as palavras do Chico, quando perguntaram a ele: Chico, o que você faria, né, se você tivesse a influência, se você pudesse, o que você faria? Né, que marca você poderia deixar? Né? E aí Chico responde de que se ele tivesse condições, se ele tivesse, né, a possibilidade de orientar algo para as pessoas, né, ele diz que ele colocaria
nos diversos ambientes, nas entradas das cidades, lembraria aquele ensinamento de Jesus: amai-vos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, nesses tempos onde somos chamados a caminhar com Jesus, é preciso que a gente lembre que é preciso amarmos uns aos outros, tolerarmos, reconhecer os nossos equívocos, as nossas dificuldades e caminhar na certeza de que estamos sempre amparados pela misericórdia e a bondade do nosso Pai. Era isso, meus amigos, que eu queria conversar com vocês. Vamos continuar o nosso bate-papo